noite, queridos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Igreja Evangélica Missionária Pentecostal de Goiânia. É um prazer ter você conosco essa noite, uma noite de celebração ao Senhor, de louvor, de gratidão ao Senhor, especialmente no Dia das Mães. Nós podemos lembrar e agradecer a Deus pela bênção da maternidade, pela bênção de termos mães que nos conceberam, que nos cuidaram, que nos amaram, que nos ensinaram. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 49:15. Isaías 49:15. Nós vamos ler os versos 15 e 16. Diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor diz que mesmo que uma mãe venha esquecer de seu filho, o Senhor jamais nos esquece. O Senhor jamais tira os olhos de nós. Nós estamos escritos na palma da mão dele. Os nossos muros estão continuamente diante dos olhos dele, ele está velando por nós. E essa é uma alegria, uma gratidão que nós temos ao Senhor. Que nessa noite você possa se alegrar conosco, com esse Deus que nos ama tanto, com esse Deus que se compadece de nós, que nos protege, que nós possamos louvá-lo e engrandecê-lo com hinos, cânticos, com orações, e que ele seja engrandecido em todas as coisas. Que Deus abençoe você essa noite ricamente. Fique agora com o louvor que a nossa irmã Érica preparou e que você possa louvar e adorar ao Senhor. Por meus pecados.
mais um culto de aprendizado, mais um culto de gratidão a tudo que Ele tem feito, a tudo que Ele é. Que vocês possam ter proveito desse momento, que os nossos lábios sejam capazes de proclamar quem é o nosso Senhor, de pronunciar o nome de Jesus. Jesus, o único nome que, ao ser pronunciado, traz paz, nome que tira todas as dores, o único nome capaz de nos trazer salvação é o nome de Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. O único nome capaz de nos dar salvação, o único nome capaz de nos levar até o Pai, Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus,
Meus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche de tua paz, que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Amém, Jesus. Irmãos, e lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está dizendo, Deus está declarando, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono e que reina para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando.
contigo estarei. Ansiamos a tua volta, Pai. A nossa esperança está em tua chegada. A nossa esperança está em viver contigo, Pai, para todo sempre. Senhor, mas enquanto isso, que a nossa esperança esteja em andar em obediência ao Senhor. Pai, que nossa esperança esteja em que o Senhor nos traz paz em momentos difíceis, que o Senhor nos acompanhe em todo o tempo, Pai. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor tem protegido nossos lares. O Senhor tem nos livrado de males que nós nem sabemos. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que nesse momento o Senhor está aqui. Senhor, continue conosco, Pai. Receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje é um dia especial, é o Dia das Mães, e nós, como igreja, preparamos uma homenagem, uma pequena e singela homenagem a vocês, mamães da IEMP Goiães. Esperamos que vocês gostem e fiquem então com a nossa homenagem. Quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você com esse jeitinho me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar, que é caindo que se aprende a levantar, até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria bastante para te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei o seu juízo, pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar, só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar e mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecundo. Se eu tivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços,
por ser lar e por ser lida, por ser mil em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração e que nós orássemos tendo em mente esse texto de Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, mas levarmos a Deus as nossas petições e também as nossas ações de graças, nossos agradecimentos. Eu queria que essa noite nós começássemos agradecendo, que você possa agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua mãe que te trouxe ao mundo, pela sua família, pela sua casa, pelos relacionamentos que você tem, que são saudáveis, que são bons, que te abençoam. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pelo dom da vida que Ele te concedeu. E o segundo motivo, agradeça a Deus pela vida que você tem em Cristo Jesus, pelo novo nascimento, por aquilo que Cristo fez na sua vida, pela transformação que Cristo trouxe a você, pelo Espírito Santo que habita em você. Agradeça a Deus também por esse relacionamento que você pode ter com Ele diretamente, por causa de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que habita em você. Agradeça a Deus por esses dois motivos. E queria que essa noite o motivo da sua petição fosse: Senhor, eu desejo mais de Ti. Senhor, eu desejo conhecê-lo mais. Senhor, eu desejo experimentá-lo mais. Senhor, eu desejo que a Tua palavra seja real e verdadeira na minha vida. Senhor, eu desejo viver plenamente a Tua palavra no meu dia a dia. Senhor, eu desejo um reavivamento em mim. Eu desejo, Senhor, um reavivamento que brote de mim e que vários outros como eu possam experimentar esse reavivamento e juntos possamos reavivar-nos no Senhor, no Espírito do Senhor. Olha por esses três motivos. Agradeça a Deus por sua mãe, por sua família, por sua casa. Agradeça a Deus pelo seu relacionamento com Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. E que a sua petição seja: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero alcançar o que Paulo disse, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Faça uma aliança novamente com o Senhor. Renove os seus votos com Deus. Renove o seu compromisso com o Senhor, de amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Que essa possa ser a sua oração nessa semana. Tome um tempo agora para orar. Você, na sua casa, com a sua família, sozinho ou acompanhado, ore ao Senhor. Tire do Senhor esse tempinho agora. Daqui a pouco eu vou orar, encerrando esse momento.
Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer pela nossa família, agradecer pela vida, agradecer por nossas mães, agradecer pelo cuidado que o Senhor teve de nos colocar em um lugar que pudesse nos proteger, nos auxiliar, nos instruir. Obrigado porque o Senhor providenciou outras mães para aqueles que não têm mães, outras famílias para aqueles que não tiveram famílias. Mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor permanece e permaneceu fiel com cada um de nós. Muito obrigado porque nós também fomos colocados na família de Deus. Somos irmãos uns dos outros de Cristo Jesus. Somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. Tudo por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Como é bom termos essa certeza e essa confiança de que nós pertencemos a Ti. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, quando falamos de relacionamentos familiares, relacionamento com o Senhor, o nosso coração anseia e deseja cada vez mais profundidade no relacionamento contigo. Anseia por conhecê-lo cada vez mais. Anseia por experimentar cada vez mais o Senhor. Anseia por praticarmos cada vez mais as verdades declaradas na Tua Palavra. Anseia por sermos de fato modelos como Cristo Jesus foi. Nós desejamos, Pai, sermos formados à imagem do Teu Filho, porque nós desejamos estar continuamente na Tua presença, experimentar o Senhor em todos os momentos. Pai, reaviva-nos. Reaviva nossas vidas, Senhor. Reaviva nossos compromissos. Que possamos, Pai, nos comprometer uma vez mais com o Senhor, renovar os nossos votos contigo, de que Tu és o nosso Deus e o único Deus, que Tu és o nosso Senhor e o único Senhor. Pai, que nós iremos amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, para que Tu sejas de fato a pessoa mais importante das nossas vidas, para que o Teu reino seja aquilo que nós temos de mais valioso. Nos reaviva, Senhor, nos reaviva uma vez mais, Senhor. Faz de novo nos nossos dias as gloriosas obras que o Senhor fizeste no passado. Derrama sobre nós novamente do Teu Espírito. Nos dê fome e sede, Pai, para buscarmos a Tua Palavra, para nos enchermos do Teu Espírito Santo. Pai, nos auxilia, Pai, no nosso processo de santificação. Que possamos confessar os nossos pecados, que possamos realmente limpar todas as coisas sujas que estão dentro de nós. E que o Senhor possa colocar sobre nós cada vez mais do Teu Espírito, da Tua presença, para que o Senhor viva em nós e para que nós reflitamos a Tua imagem. Esse é o desejo do nosso coração. Nós desejamos o Senhor e desejamos buscá-lo com todas as nossas forças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria ainda que nós lêssemos rapidamente Salmo 24, que diz, versículo 3: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Puro de coração. Vamos ouvir agora a palavra do nosso pastor Oscar. Ele vai falar sobre bem-aventurado, os puros ou os limpos de coração. Que a palavra possa falar ao seu coração e que possamos caminhar em direção a esse entendimento de sermos puros de coração. Deus te abençoe. Gostaria nesse momento de reflexão, de dar continuidade na meditação das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, que nós temos nos focado nos últimos tempos. E para isso eu gostaria de ler com vocês Mateus no capítulo 5, versículo 6, onde diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, eles serão fartos. Eu nunca passei a necessidade de fome, mas eu posso imaginar que ter fome é algo terrível.
Ter fome é algo que leva as pessoas a atitudes muitas vezes impensadas, movidos pelo desejo incontrolável de saciarem um desejo, uma necessidade física. E por isso muitas vezes, não justificando, se ouve de furtos, pequenos furtos, para que as pessoas possam saciar sua fome. Sede é uma necessidade básica de saciarmos com um líquido, com água. E o homem, o ser humano, ele pode viver algum tempo sem o alimento, mas sem a água ele não consegue muito tempo. Necessidade física do alimento e da água, do líquido, para satisfazer uma necessidade física que nós temos. Para que o nosso organismo funcione, para que possamos sobreviver. E da mesma forma, o desejo físico que impele o indivíduo a buscar o alimento, que impele o indivíduo a buscar a comida e a água, existe também e deve existir em mim, em você, em nós, a sede e a fome espiritual. Creio que um dos aspectos mais importantes para a nossa sobrevivência espiritual é mantermos o alimento, mantermos o líquido necessário para a nossa sobrevivência espiritual. E sede e fome apontam para aquilo que é mais importante fisicamente para cada um de nós, para você e para mim. Mas infelizmente muitos crentes, eles têm limitado a sua experiência espiritual, o seu nutrir espiritual, apenas com os encontros que acontecem aqui nessa casa, nesse templo, ou diante daquilo que podem estar vendo pelas mídias sociais. Poucos, realmente poucos, se preocupam e fazem uso do seu alimento diário baseado na palavra do Senhor, que temos diante de nós e que está disponível a cada um de nós. Fome e sede espiritual deve ser uma das características essenciais do povo de Deus. Não somente a fome de alimento físico, mas também a fome espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, nós lemos que o crente ele deve viver em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e também a sua justiça. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso está intimamente ligado com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Se a gente observa o termo justiça na palavra, na Bíblia, nós temos três dimensões diferentes para a justiça. Temos a justiça observada no aspecto legal, a justiça no aspecto moral e a justiça no aspecto social. Se formos analisar a justiça no aspecto legal, podemos partir de um princípio de justificação, o relacionamento certo para com Deus, pela qual Ele nos declara justos por intermédio de Jesus Cristo, que veio para nos justificar, para nos declarar justos diante do Pai. E isso parte de um relacionamento correto para com Deus. Deus justificando o homem no seu interior, purificando mente, purificando o coração. Justiça legal, ele ocorre então a partir do momento em que cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, como aquele que pode e que está diante do Pai, através da sua morte e ressurreição, nos representando e levando sobre si os nossos pecados. Somos então justificados.
Temos a justiça moral. A justiça moral, ele tem a ver com o caráter, ele tem a ver com a nossa forma de conduta que deve ser agradável ao Senhor. E a justiça moral é o resultado da justiça que vem da justificação de ter alcançado através de Jesus Cristo. A justiça moral, ela é a prova externa, ou seja, ela reflete em nossos atos, no fruto que carregamos, de que houve uma justificação interna, de que houve uma purificação interna, que houve um encontro real com Cristo. E esse tipo de justiça, ela é implantada em nós não pela nossa própria força, não pelos nossos próprios méritos e esforço, mas essa justiça moral, ela é implantada em nós através do Espírito Santo. E ela é manifesta, então, através do fruto do Espírito. No versículo 20 do capítulo 5, existe um grande contraste entre a justiça exercida pelos fariseus com a justiça que o Senhor espera de nós. Diz lá: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A justiça dos fariseus era mais voltada para se apresentar diante das pessoas de uma forma que internamente eles não eram, e não viviam, e não existia entre eles. Era uma forma de aparência, e não de vida, de princípio. A justiça dos fariseus era uma justiça em conformidade exterior, baseado em regras e regras unicamente. E a justiça por parte do Espírito era uma justiça que brota de dentro de nós, brota do coração, da mente e das motivações reais voltadas no Senhor. E temos também a justiça social. A justiça social, ela é bíblica e ela está ligada àquilo que acontece à nossa volta. John Stott diz que a justiça social, ela é a busca pela libertação do homem da opressão, da promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos familiares no geral. É uma justiça de convívio social e que busca elevar a dignidade do ser humano em face às suas necessidades básicas, de direito à proteção, de direito ao cuidado, de valorização do ser humano como ele é, da forma como Deus o criou. E Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Copiando o Stott, ele menciona então Lutero, que diz o seguinte: uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidos, ou sustados, ou saciados, que não procurem nada a não ser se importarem com a pessoa que está próximo de você, trazendo a ele a manutenção do que é justo, desprezando tudo aquilo o que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder, no sentido de trazer justiça, dignidade às pessoas, justiça social. Então ela se reflete, a justiça, de três formas. No nosso interior, a justiça legal, quando somos perdoados. No nosso exterior, é a justiça moral, quando frutificamos, quando agimos mostrando o resultado dessa justiça interior. E a justiça social, que promove a libertação daquele que está opresso por uma sociedade opressora.
Nós devemos observar, queridos, que no contexto em que Jesus ensina sobre as bem-aventuranças na Palestina, no primeiro século, ele mostra que a justiça dos discípulos deveria exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Mateus 5, versículo 20. E isso mostra então que o Senhor ele não pensava apenas nas boas ações, porque de boas ações, de intenções, o mundo está cheio. Mas que os judeus, eles precisavam praticar a justiça. Dar esmolas, orar, jejuar, é viver de acordo com os princípios e ensinamentos do próprio Senhor. A recompensa para aqueles que têm fome e sede de justiça, no texto que nós lemos do capítulo 5 de Mateus, versículo 6, diz: porque eles serão fartos, eles serão cheios, eles serão satisfeitos. Nessa vida, a nossa fome e sede, elas nunca vão ser completamente satisfeitas. Recebemos sim a satisfação que a bem-aventurança promete, mas essa satisfação, ela é uma satisfação presa a um tempo, limitado a um tempo. A fome e a sede, eles serão satisfeitos até o momento em que essa fome e sede se manifestarem novamente. Então ela tem uma fase de satisfação e depois a fase da necessidade do alimento, de nos saciarmos. Porém precisamos, e é uma necessidade, continuarmos a nos alimentar, continuarmos a comer e a beber, até que nos saciemos novamente. E só na eternidade, só quando estivermos com o Senhor, não teremos mais fome e nem sede, porque Cristo, Ele há de nos levar às fontes de água viva. John Stott diz mais do que isso. Deus prometeu um dia de juízo em que a justiça triunfará sobre a injustiça, e após a qual haverá novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a necessidade da justiça legal, moral, social serem supridos não vai haver mais, porque lá haverá e habitará a justiça. E é por esta razão que podemos e precisamos aspirar, desejar, almejar estarmos com o Senhor, e com certeza nós não seremos desapontados, nós não seremos decepcionados. Por que que muitos não sentem a fome e a sede pela justiça? Russell Shedd, ele menciona algumas razões em relação a isso. Ele diz: não existe fome quando a alma justa aos seus próprios olhos fica ensoberbecida com sua própria justiça imaginária. Ou seja, às vezes nós nos achamos tão justos, tão bons, que a gente acha que não precisa mais buscar do Senhor o preenchimento da justiça que vem do Senhor, a justiça legal que resulta em justiça moral, justiça social. Em Romanos 10, capítulo 3 diz: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Irmãos, por mais que eu ou que você possa se considerar justo, nunca somos justos suficientes. A nossa justiça não é comparável à justiça de Deus, a não ser que o Espírito do Senhor venha habitar em nós, venha nos encher, venha nos saciar pelo desejo de justiça, venhamos nos fartar pelo desejo da justiça, que o Espírito vai pôr um pouco da justiça que Deus tem em nossas vidas. Então, nós não podemos nos contentar com a justiça que achamos que temos mediante a nossa própria avaliação. O segundo aspecto que o Russell Shedd menciona, aquilo que impede a gente a realmente ter fome e sede da justiça, é quando o amor ao mundo e aos seus deleites enchem o coração. Quantas vezes nós somos tomados, quantas vezes nós somos desejosos pelas coisas que estão no mundo, que são atraentes,
que humanamente são muito legais e nós nos esquecemos das coisas espirituais. Fome e sede de justiça é algo espiritual e não é algo humano que brota da humanidade apenas. Um cristão, ele se enche do sentimento de justiça através do Espírito. Como humanos podemos ter esse senso também, mas ele vai ficar muito aquém daquilo que Deus deseja para cada um de nós. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, queridos, vamos colocar como prioridade em nossas vidas, para que o desejo de Deus, as coisas de Deus, o alimento espiritual venha nos encher por completo. E que os deleites desse mundo não sejam tão atraentes a nós a ponto de perdermos o foco na direção do Senhor. Outra questão que o Russell Shedd coloca é que muitos estão sonolentos para se alimentarem e beberem. Esta é uma realidade que a igreja sofre hoje. Muitos estão sonolentos para se alimentarem e beberem. É como se você tivesse com preguiça de ir à geladeira ou ir ao fogão na sua casa, fazer aquele mexido ou tomar aquela água ou suco para saciar a sua necessidade física e a sua necessidade de sobrevivência. Muitos têm se colocado preguiçosos em relação à sobrevivência espiritual. Não vão à igreja, não leem a sua Bíblia em casa, não oram, não têm o seu momento de deixar com que o Espírito seja alimentado com as coisas do Senhor. Muitos se cansam tanto que não têm fome do alimento espiritual, porque as distrações estão ocupando toda a sua mente, todo o seu coração e tirando de si toda a energia. E outro aspecto que o Shedd coloca para nós é por levarem mais a sério as diversões do que a justiça de Deus. Isso acontece, infelizmente, também em muitas igrejas. Vemos em muitas igrejas, e a história mostra, a realidade mostra, que quando as pessoas elas alcançam um determinado nível financeiro, a partir do momento que elas têm uma prosperidade financeira na sua vida, existe um declínio com relação a desejo do Senhor, porque as suas satisfações imediatas são satisfeitas através dos recursos financeiros, mas esquecem que existe um vazio, existe um sentimento de falta de significado à vida, mesmo se tendo todas as condições financeiras. É triste a gente observar que muitas vezes as pessoas se tornam prósperas, e quanto mais prósperas se tornam, mais distantes da igreja, mais distantes de Deus elas caminham. É triste isso. E é interessante você observar a sua vida hoje. Você é uma pessoa que tem tido fome e sede de justiça? Você tem permitido Deus moldar o seu caráter para que a justiça que você foi recebida do Senhor, a justificação, ela redunde, ela resulte em frutos externos que são visíveis nesse mundo, através das suas atitudes, através das suas ações? Você tem mostrado na sua vida como reflexo da sua justificação, a justiça social, se preocupando com aqueles que são oprimidos nesse mundo? Eu não digo só oprimidos pelo maligno, mas oprimidos pela sociedade, oprimidos pelo sistema, oprimidos pela necessidade diária que não tem satisfeitos. O que te impede de estar faminto e sedento pela justiça que vem do Senhor? Só Ele, o Senhor, pode satisfazer a fome e a sede. E essa fome e sede, ela sempre vai precisar ser saciada novamente. O que está te impedindo de se alimentar e beber
do Senhor? O que está te impedindo de querer mais do Senhor? O meu desejo nesse momento é que você seja e viva na bem-aventurança, tendo fome e sede de justiça, para que o Senhor possa te saciar, para que o Senhor possa te fartar, para que você realmente possa viver cheio da justiça do Senhor. Gostaria de orar com você, para terminarmos esse momento de reflexão. Senhor, a nossa alma só pode ser preenchida pelo Senhor. O nosso anseio, a nossa fome, a nossa sede por justiça só pode ser preenchido pelo Senhor. Só podemos ser justificados pelo Senhor. Só podemos resultar a nossa vida em frutos dignos quando experimentamos a justificação do Senhor na nossa vida. Só podemos ver a necessidade do próximo com os teus olhos, com os teus sentimentos, com o teu amor, quando experimentamos o teu amor e a tua justificação em nós. Senhor, não permita que a nossa própria justiça, nosso próprio senso de justiça, não permita que o amor ao mundo e os deleites desse mundo, não permita, Senhor, que as atividades e as distrações desse mundo, não permita, Senhor, que as diversões que esse mundo nos propõe, faça com que não busquemos no Senhor a forma de saciar fome e sede de justiça. Nos faz cada vez mais sedentos do Senhor, assim como a terra seca é sedenta pelo Senhor, que nós também desejemos cada vez mais nos encher da Tua Palavra, saciar a nossa sede através do rio que flui águas vivas. Te amamos, Senhor. Te adoramos e te exaltamos por quem Tu és. Oro, Pai, pela paz dos nossos irmãos, a paz no coração, que não haja pânico, que não haja medo que venha tirar a paz e a tranquilidade e o foco do Senhor. Proteja os nossos irmãos, que possamos estar conscientes de que a nossa vida, os nossos dias estão contados e estão nas mãos do Senhor. O Senhor é quem tem toda a nossa vida em Tuas mãos, todos os nossos dias contados, e não podemos acrescentar nenhum dia à nossa vida. Queremos dizer, Pai, que nos submetemos à Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Paulo nos exorta em Filipenses 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo nos convida a meditarmos na palavra que nós ouvimos. Os puros de coração. Paulo nos incentiva a não somente ouvirmos e meditarmos, mas também a praticarmos, a vivermos, sermos exemplo disso. E como resultado, o Deus da paz será conosco. Meu desejo é que o Deus da paz esteja com você nessa semana, abençoando você, te guardando, te protegendo, falando ao seu coração, e que você possa buscá-lo em todos os momentos e em todas as oportunidades, ser um embaixador de Cristo, uma testemunha fiel, e falar desse amor que te alcançou também para as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.